Quero que você abra a sua Bíblia em nome de Jesus, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Você encontrou? Lucas é o terceiro dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas. Depois que você encontrar o capítulo 8 de Lucas, você faz o seguinte: você procura o versículo de número 41, que é o que a princípio nós vamos estar lendo. Lucas capítulo 8, verso 41 da Palavra de Deus, onde está escrito assim: E eis que chegou um varão, ou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertavam a multidão oprimia, apertava a Jairo. Daqui a pouco nós vamos ler novamente esses versículos aí. Então eu peço que você, por favor, feche um pouquinho os seus olhos. Feche um pouquinho os seus olhos. Nós sabemos que muitas coisas passam na nossa vida, mas a nossa fé não pode passar. O nosso crer não pode passar, mas precisa permanecer. Nós precisamos continuar crendo que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, e que as palavras de Deus, elas não vão com o vento, e nada pode apagar, nada pode sufocar, mas ela precisa estar gravada no nosso coração, porque da parte de Deus ela permanece, mas nós precisamos também permanecer confiando e crendo no poder do nosso Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar a esse Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus, nós te damos graças, Pai Santo, assim como diz a tua palavra, Jairo, Deus, esse homem que era um príncipe da sinagoga, Deus, ele prostrou aos teus pés quando ele viu o Senhor, Pai Santo. E o que resta, Deus, para cada um de nós, Pai, quando nós olhamos, Deus, para nós mesmos, quando nós olhamos, Deus, para tantas limitações, não resta outra coisa senão nos prostrar diante da tua santa presença, nos prostrar, nos render aos teus pés, Pai, declarando que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso socorro, que tu és o Deus das nossas vidas, que se o Senhor não operar um milagre em nossa vida, ninguém mais então pode fazer, porque a nossa esperança é o Senhor. Assim como diz o Salmo de número 46, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. A quem nós temeremos se o Senhor é conosco? Pai, nós entregamos, Pai, tudo diante do Senhor, entregamos a nossa vida, o nosso coração, Pai. Nós lançamos, Deus, aos teus pés, que é o lugar mais alto, Deus, onde nós encontramos que alguém pode estar. Então, assim como Jairo, nessa atitude sábia, Deus, nós também queremos nos lançar, Deus, aos teus pés, na tua santa presença, Pai. Nós abrimos o nosso coração e abrimos a nossa vida para ti, Pai, em nome de Jesus, porque nós somos do Senhor, nós pertencemos a ti, somos mais que criaturas, mas nós somos filhos do Senhor, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, volta, Deus, os teus olhos para este lugar, Pai, em nome de Jesus. E assim como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos ser alimentados, Deus, saciados e ser sustentados, Deus, por aquilo que vem de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Quando nós falamos a respeito de ser sustentados pelo Senhor, porque quando
a gente almoça e janta, toma um cafezinho da tarde, passam umas horinhas, parece que tem um alarme aqui, nessa parte aqui, que avisa que o efeito da última alimentação já passou. Então, é como que um relógio, ó, e aí, estou esperando, né? Não tem mais nada disponível não para saciar. Mas, querido, quando nós falamos a respeito do alimento espiritual, quando nós falamos a respeito daquilo que disse Jesus, que o homem não pode de maneira nenhuma viver sem, para que ele não pereça, que é a palavra de Deus, é algo, amado, que sustenta a nossa vida, algo tão maravilhoso, que Elias, quando estava passando por algumas dificuldades na sua vida, e também, certamente, no seu ministério, onde ele pediu a sua morte, deitou debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e o anjo, por algumas vezes, tocou ele e disse: olha, levanta, come e bebe. Pela última vez, o anjo disse: olha, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Elias comeu o alimento que Deus deu para ele. A palavra do Senhor diz no livro de Reis que Elias, através desse alimento, dessa alimentação, Elias caminhou 40 dias e 40 noites com o alimento que Deus deu para ele. 40 dias e 40 noites. E é maravilhoso, amado, saber que o Senhor Deus, Ele sustenta. Porque a comida de Deus é muito mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos. É algo que sustenta as nossas vidas. É algo que nos põe de pé, que nos segura. Mas, amado, voltando aqui para o texto de Lucas, capítulo de número 8, da palavra de Deus, eu vou contar uma história para você, depois eu quero comentar a respeito de algum assunto que eu tenho para estar passando para você. Diz assim, versículo 40 do capítulo 8 de Lucas, diz assim: aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Jesus, por ser muito popular, e na época, e a popularidade dele foi crescendo dia após dia, todos queriam conhecer Jesus, e onde Jesus estava, a multidão também estava. A multidão estava esperando. E eis que chegou um homem, um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa. Vamos em minha casa, porque tinha uma única filha, quase de 12 anos, e que estava à morte, à beira da morte. E indo ele, a população, a multidão, o apertava, a multidão, ela o oprimia. E quando nós olhamos, amado, para a vida do homem chamado Jairo, primeira coisa que nós percebemos, que os bens e também a posição que a pessoa, ela muitas vezes ocupa, quando bate a necessidade, a falta de alguma coisa, ou uma certa carência, a posição do homem, ela não vale nada. Ela não vale nada. Porque de que adianta alguém ser, olhando para o mundo, o presidente da república, olhando para o ministério, ser um bispo, vamos dizer assim, se ele olha para a cama, vê um enfermo, uma pessoa quase morrendo, ou olha para outro tipo de necessidade, seja no seu relacionamento conjugal, seja onde for, e ele vê uma deficiência ali. Ele trocaria aquilo que ele tem para que aquele problema fosse resolvido. E a pessoa, interessante o que acontece com Jairo, porque assim como ele não se preocupou com o seu status, com o seu patamar, o lugar onde ele estava, sua posição social, ele não se preocupou com isso. Ele fez aquilo que qualquer um que necessita da ajuda de Jesus faria. Assim como os leprosos, o leproso, certa vez, ele passou pela multidão, ele fez a mesma coisa, ele se prostrou, adorou a Jesus, e muitos outros adoraram a Jesus da mesma maneira. Não tinham posição nenhuma diante dos homens, mas adoraram a Jesus, se prostraram diante de Jesus. Aquilo que muitos falavam a respeito dele, dizendo ser um falso profeta, ser um enganador, mas esses tinham Jesus como Filho de Deus, mas ele se prostrou diante de Jesus.
era alguém que ajudou a edificar, a construir a sinagoga, e era o príncipe da sinagoga, mas isso não adianta nada, amado. Não adianta o dinheiro que a pessoa tem no banco, não adianta a posição, não adianta a propriedade, não adianta se a pessoa não tem Jesus no coração, amado. Nós falamos sempre a respeito disso, e quando nós falamos a respeito de conversão, nós falamos também a respeito de desprendimento, nós fazemos essa comparação. O trabalho que a gente sempre comenta a respeito disso, né? E quando a gente está preparado a nos desprender daquilo que nós temos e daquilo que nós somos para nos entregar a Jesus, pode dizer que a gente está começando a caminhar, andando pelo caminho. Mas quando a gente não tem condição de fazer isso, significa que aquilo que nós temos ou que nós somos é maior que o Senhor. Por isso que Jesus diz que aquele que vem após Ele, sabe, que ele tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Por isso que Ele disse para os discípulos: não levem nada, vem com a roupa do corpo, como quem diz assim, não levem nada, vem do jeito que vocês estão e sigam. Porque nós precisamos crer em quem nós estamos, com quem nós estamos andando. Nós precisamos crer. E Jairo, querido, sabia de quem era Jesus, e Jairo se prostrou diante de Jesus. Jairo se lançou aos pés do Senhor Jesus. Mas interessante, querido, que o nome Jairo significa ilumina, ou seja, algo que é iluminado, uma luz. E nós vamos considerar a respeito do nome de Jairo, porque você pode ser de Deus, você pode saber, o Espírito Santo testifica com você que você é de Deus, mas quando, querido, algo maior do que você vem, bate de frente com você, e vem aqueles pensamentos, quase que sempre: puxa, o que será que eu fiz de errado, hein? O que será que aconteceu? Você começa a parar, analisar a tua vida para saber o porquê que aquilo está acontecendo, e fala: puxa, o que será? A pessoa começa a rever os conceitos, onde será que caiu. Ela começa a passar um filme na cabeça a respeito da vida dela, de algumas coisas que às vezes ela não se lembra, e começa a tentar trazer à memória. Mas assim como diz Jeremias em Lamentações capítulo 3, nós precisamos trazer à memória, sim, aquilo que pode nos dar esperança. Aquilo que pode nos dar esperança. E o que trazia, e o que dava esperança para Jairo? Jesus. E o que dá esperança, amado, para cada um de nós? Jesus. Interessante que Jairo, ele se colocou diante do Senhor, amado, e algo que vai muito mais além, porque quando a filha de Jairo ela estava doente, até então, a crença talvez seja uma. Ou quando a gente imagina que a gente vai passar por um momento de dificuldade na vida, você planeja, você fala assim: vamos lá, né? Mas quando você vai se aproximando dela, você começa a suar frio, você fala assim: vamos lá. Aí quando você está no meio da situação, aí você começa a contar até 10, você começa a falar: ô Senhor. Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só o que aconteceu com Jairo no versículo 49. Porque quando Jairo se prostrou diante de Jesus e a multidão apertava ele, querido, aconteceu uma questão que Jesus também foi tocado por uma mulher que havia 12 anos que estava com fluxo de sangue. Jesus, ele parou ali, só que na parada de Jesus, não se sabe por quanto tempo, porque a Bíblia não fala a respeito de quanto tempo, mas aconteceu o pior do que Jairo imaginava, porque até então, quando ele teve a última notícia, ele estava doente. Mas olha só, versículo 49: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo: a tua filha está morta. Tua filha morreu. Tua filha morreu. Ou seja, se você achava que era problema, enfermidade sério, então agora ela morreu. Então o problema ficou maior do que parece. Sabe, amado, às vezes a pessoa ela tem o costume de, não sei se você é assim, mas às vezes a pessoa ela tem costume de, por amizade a alguém, dar crédito na pessoa que é amiga, ou até mesmo na pessoa que trabalha junto. Pessoas que trabalham junto, então nem se fala, é conselho para todo lado.
É conselho de remédio, é conselho do que fazer na vida quando acontece algum problema. Conselho não falta. Conselhos, existem conselhos que são bons. Mas existem conselhos, amado, desculpa a expressão, um negocinho bem direto do inferno. Vem quentinho, borbulhando, vem vermelhinho direto do inferno. Doido, sabe? É dardo, amado, não é conselho. Tem coisas que são dardos, não são conselhos. Aí, amado, esse moço disse para Jairo: olha só, a tua filha está morta. E vem o conselho: não incomodes mais o mestre. O que tem a ver com a vida de Jairo, amado? O sentimento de Jairo é o sentimento de pai para filho. Ele era servo. O sentimento é diferente. Até a notícia chegar até Jairo, tudo bem, mas não incomodes mais o mestre. Que história é essa? Esse tipo de conselho é influenciado por Satanás para desmotivar, para matar a fé que está no coração de Jairo. Porque até então, o mestre com certeza ainda ia na casa de Jairo mesmo assim, mas não incomoda. Já esquece, deixa para lá. Para não incomodar o Senhor, tem tanta coisa para ele fazer. Deixa ele. Jesus, ele disse uma palavra para Jairo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. Sem temor, Jairo, sem problema. E aí, amado, a voz de Jesus soando de um lado e a voz de Satanás soando do outro, e você sentindo a situação na pele, como se Jesus dissesse assim: não, o barco não vai afundar não, e a água minando dentro do barco. Jesus falando, como se fosse assim: mas o barco não vai afundar, e a água minando para dentro do barco, e o negócio está descendo. Você sente a água batendo na sua canela. Jesus fala: não é nada não. Sabe, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a sentir o problema, sentir as coisas, sentir a situação, sentir aquilo que é complicado, sentir as adversidades na sua pele, você é obrigado a crer. Aí você é chamado, você é obrigado a crer, você é obrigado a ter sua própria experiência com Deus, aquilo que nós falamos. Porque muitas pessoas têm caído, têm perecido. Por quê, amado? Porque tem se apoiado na fé de outras pessoas e não tem sua própria fé, não tem sua própria experiência com Deus. Porque é maravilhoso você ler a Bíblia, você ver a fé de tantas pessoas, você fala assim: eu queria ter a fé igual de fulano e tal, mas a fé dele é a dele, a tua é a tua. Ai, que maravilha, eu queria que Deus fizesse igual fez na vida dele. Às vezes nós não queremos o problema que ele passou, mas nós queremos a mesma fé, a mesma unção. E queremos tudo que ele tem, mas não queremos o problema para que a fé venha se manifestar na nossa vida. E nós acabamos de cantar, acabamos de louvar dizendo: cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Glória a Deus. Mas quando a fé é provada, o Senhor dá a chance de crescer. A pessoa: ai meu Deus do céu, tem um mundo inteiro e comigo. Porque tem um livrinho que eu estava lendo, fala a respeito da história de Jó. Ele tem uma interrogação, acho até interessante, no livrinho infantil. É escrito assim, não me lembro se é editora Vida, editora Padrão Mulher, é por aí. O tema é: por que eu? É como que se Jó dissesse, né? É uma história em quadrinho, claro, é assim para envolver a criança e despertar a curiosidade na criança do trabalhar de Deus na vida de Jó. Mas por que eu? Aí a pessoa pergunta assim: Deus, o mundo é tão grande, tem 1 bilhão de cristãos. Mas o negócio é comigo, o negócio é pessoal, Senhor. Tem que ser comigo. Tem tantos irmãos aí, Senhor, mais fé do que eu. Por que não prova com outro irmão lá? Por que não problema para outro irmão lá tem que ser comigo? Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós queremos crescer na presença de Deus, amado, nós precisamos ser provados. Nós precisamos, amado, caminhar na presença do Senhor. Nós precisamos sentir, amado, a dor que o Senhor sentiu. Nós precisamos, porque, amado, o que o apóstolo Paulo ele disse? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele sofreu angústia, sofreu perseguição, ele foi afligido, ele foi afrontado, foi blasfemado, duvidaram dele, pegaram pedras para atirar nele. E qual o sentimento de Jesus? Jesus ainda assim chorou quando ele olhou para Jerusalém e viu Jerusalém desprezando o seu Salvador, sabendo que 70 anos depois seria destruído. E há vários, querido, tipos de fé quando nós falamos em fé.
Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu tenho fé, eu creio no Senhor. A Bíblia fala de vários tipos de fé. Eu só vou comentar a respeito de um tipo ou outro de fé. Na verdade, muitos nem possuem fé, né? Incredulidade, às vezes reina e impera no coração da pessoa. Mas, por exemplo, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, versículo 3, o tempo é bem justo e o tempo meu já foi. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 3, a palavra do Senhor fala que os Tessalonicenses, eles tinham o quê? Uma fé crescente. O que acontecia? A fé deles ia aumentando aos poucos. Paulo percebeu isso. A princípio a fé não era tanta. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Mas a fé foi crescendo, a fé foi aumentando. E o apóstolo Paulo percebeu isso e houve um destaque a respeito dessa igreja. Evangelho de Marcos mesmo, capítulo 9, verso 23, fala a respeito de um centurião que foi buscar cura para o seu servo, mas ele também precisou de fé. O que Jesus disse para o centurião? Mas nem em Israel encontrei tamanha fé. E que fé que era essa do centurião? Era uma fé grande, era uma grande fé. Não uma fé comum, mas uma fé que Jesus não encontrou nem em Israel, embora passou por Jairo, embora passou pelo cego Bartimeu, embora passou por aquela mulher que estava encurvada, pela mulher de fluxo de sangue, passou por tantas pessoas e precisavam ter fé, mas igual ao centurião ele não comparou. Igual a fé desse homem não teve nenhuma. Isso destacou. Jesus, a Bíblia diz que ficou maravilhado com a fé daquele homem, e sendo ele o centurião romano. Então, querido, a fé, na verdade, querido, o que é a fé? A fé diz na carta aos Hebreus, não é livro, mas na carta aos Hebreus, onde fala a respeito da fé, Hebreus capítulo de número 11, está escrito, assim, um barulho gostoso, né? Na página da Bíblia. Se todo barulho fosse esse, né? Louvado seja Deus. Fé, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Isso é firme, firmeza, estou esperando, mas a prova das coisas que se não veem. Que negócio louco. Firme fundamento das coisas que se esperam. Eu creio, tenho firmeza. Isso aqui que eu quero para a minha vida, eu creio nisso. Mas a prova das coisas que você não vê. Como é que você vai provar uma coisa que você não vê? Você precisa continuar crendo. Crendo independente de qualquer coisa. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim: nós não somos como aqueles que... nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Eu não vejo, mas eu creio. Sabe por quê? Sabe por quê, amado? Que o Senhor ele nos chama para isso? Porque quando nós começamos a andar com o Senhor, existem coisas que Ele planta no teu coração. E você tem fé para aquilo. O Senhor planta no teu coração. Então, aos teus olhos, estão longe, seus olhos não veem nada, mas dentro do teu coração já tem algo. E quando nós cremos, o Senhor começa a materializar aquilo que nós cremos, começa a sair do nosso coração, começa a sair da nossa mente, aquilo começa a se materializar. Mas tudo isso, por que é? É pela fé. Então, querido, Jairo ouviu a palavra do Senhor Jesus dizer assim: não temas, crê somente. Tudo bem, não temas, crê somente. Jairo continua andando com Jesus. E olha só interessante, quero repetir esse versículo com você. Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, crê somente. Mas Jairo não, na verdade, não respondeu: não, Senhor, sem problema, eu estou crendo. Ó Senhor, creio no Senhor, eu estou crendo. Então Jairo não respondeu, mas ele guardou no coração. Ele entendeu isso. Por que ele entendeu e por que ele precisava entender? Nós comentamos sempre sobre isso nas terças-feiras, porque a palavra do Senhor diz, lá no Evangelho de Mateus capítulo 13, que quando nós ouvimos alguma coisa e nós não ouvimos a palavra e não entendemos, o maligno vem e arrebata. Jairo, crê somente, não tenha medo, não temas, Jairo. E ela vai ser salva. Ela vai ressuscitar. Até então, querido, quando se ouve uma palavra dessa, você fala assim: ah, não, tudo bem. Mas se a menina estivesse na hora, imaginando uma cena que a menina na hora, e Jesus ali do lado: não temas, Jairo, crê somente. Menina, levanta. É uma história.
Mas quando Jairo precisava sair do lugar onde ele estava, andar um trecho para estar na sua casa, o que acontece, querido? Quando a pessoa ela vai andando e ela tem que continuar crendo naquilo que o Senhor Jesus disse para ela. Sabe que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, tinha um monte de pessoas que tinham fé neles mesmos, que eles iam permanecer na presença de Jesus e fizeram um voto. Senhor, seu batismo, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor todos os dias, até a tua volta. Foi caminhando, amado, a fé ficou para trás. Porque durante a caminhada, durante a trajetória, muitas coisas ficam para trás. Eu sempre falo isso, louvo a Deus, porque no batismo, normalmente a gente grava os batismos, filmam tudo, passa na mídia e dá para a pessoa, para ela sempre se lembrar do batismo dela, de uma promessa que ela fez para Jesus de que iria ser fiel, não pastor, mas para Jesus de que ela seria fiel. Então ela nunca vai se esquecer dessa promessa que ela fez, a não ser que ela faça a questão de não ver e deixar para trás a promessa. Mas a prova está na própria mão da pessoa, de que um dia ela prometeu fidelidade ao Senhor, de servir ao Senhor, estar na casa do Senhor todos os dias até a volta de Jesus. Mas a pessoa ela vai caminhando, o que acontece? Puxa, esse rapaz falou que a menina está morta. Mas como é que pode? Jesus nem está comigo, como é que ele vai saber se a menina morreu ou não? Imagina, Jesus está aqui comigo, o rapaz estava lá. A prova, o fato. Ou se ele viu a menina, morreu, respirou, está respirando mais. Então morreu. Por que será que Jesus falou que ele morreu? Se Jesus nem matava, Jesus está aqui comigo. Jesus sabe a mesma coisa que eu. Aí é o engano do homem, amado. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. O Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. Salmo de número 139. Antes até mesmo que a palavra venha à minha boca, Ele sabe tudo que eu vou falar, sabe, querido, que eu vou pensar. Ele me cerca por todos os lados e não adianta se esconder do Senhor. Ele está em todos os lugares, amado. Deus, Ele conhece, é conhecedor, Ele é sabedor de tudo. Sabe por que nós buscamos ao Senhor? Sabe por que nós fazemos ao Senhor? Ele sabe onde está o nosso coração. Sabe por que cantamos ao Senhor? Sabe por que nós pregamos? Sabe por que o desejo que nós temos, amado, de que pessoas se acheguem a esse lugar para terem suas vidas transformadas, para serem livres das garras de Satanás? Ele sabe todas as coisas. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. E ninguém melhor, querido, para tratar como aquele que conhece bem do assunto. E Jairo continua andando, crendo na promessa de que a filha ressuscitaria. Quando Jesus chegou, deixa eu fechar a Bíblia, eu sempre falo assim, deixa eu fechar a Bíblia da igreja. Quando Jairo chegou com Jesus na casa, mais um motivo que Jairo teria aparentemente para não crer em Jesus. As pessoas estavam chorando, porque a menina estava morta. Morreu. Jesus falou que não morreu, mas morreu. Então, se Jesus falar que isso aqui é pedra, Jesus falar que isso aqui é um pão, se tiver com fome, abra a boca e mastiga, mano. Porque no teu estômago vai descer assim. O que Jesus falar que é, mano, é porque é. Jesus não falha. A palavra dele não falha. As promessas dele não caem por terra, mas elas se cumprem. Querido, Jesus, que com Jairo chegaram na casa, as pessoas chorando, e Jesus entrou no quarto onde as pessoas estavam ali com a menina, e chorando, e a menina deitada, Jairo vendo a situação toda. Olha bem que eu imaginei, a menina morreu. O que Jesus fez? Primeira coisa, para que muitas coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos fazer muitas vezes algumas limpezas. E às vezes até nas amizades. Algumas coisas Jesus deixou de fazer, sabe por quê, amado? Por causa da incredulidade. O incrédulo atrapalha, amado. Ele nem vai nem deixa você ir. Senhor, tem misericórdia. Já tentou andar enroscado em alguém que não quer andar, amado? E que fala, não andar, pra quê? É perigoso. Não, vamos ficar por aqui mesmo, porque se a gente for, mano, a gente está remando do mesmo lado. O barco está indo na direção e o sujeito não quer ir lá. Ele quer ficar parado no tempo.
Aí você, se você enrosca nele e fala, não, vamos. Mas às vezes não vai nem você nem ele. Às vezes você fica, e quando você consegue caminhar aqueles passos, sabe, aqueles passos de tartaruga que não vai de jeito nenhum, acaba você desanimando por causa de... Então tem coisas, amado, funciona mais ou menos assim. Você pode pensar assim, puxa, pastor, mas isso é frieza. Não é frieza não, isso é realidade. Você quer ir, amado? Você quer ir comigo? Jesus é o Senhor, Ele pode fazer uma obra grandiosa na tua vida, Ele vai te salvar, vai te curar, vai transformar a tua família. Enfim, resumindo e traduzindo em poucas palavras, você quer ir comigo? Não, sabe o que é? Então, então tá, então fica decidindo aí, tá bom? Porque eu vou continuar buscando o Senhor, meu Deus, porque Ele é o meu Senhor e meu Salvador, e eu não tenho nada mais precioso do que Ele. Fica na tua incredulidade, porque eu vou. Existem coisas, amado, que a gente tem que fazer umas certas limpezas. Os incrédulos, eles têm que, amado, diferente de uma pessoa fraca, sabia disso? A palavra do Senhor diz que os mais fortes têm que suportar os mais fracos. Incrédulo não. Jesus falou assim, quando ele entrou no quarto junto com Jairo, a sua esposa, e Pedro, Tiago e João, que estavam sempre com Jesus, ele disse assim, olha, o resto pode sair. Os incrédulos para fora. Os incrédulos ficaram do lado de fora. Todo aquele que se aproxima dele, é necessário que creia que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. É necessário que creia. Necessidade é uma coisa que não pode faltar. Algo que não pode faltar para mim. Algo que é questão de sobrevivência, querido. Algo que é necessário. Algo que, se eu não tiver, eu vou morrer. Se eu não tiver fé no Senhor, amado, eu vou perecer, seja hoje, seja amanhã, seja depois, vai ser ou mais tarde, mas vai acontecer na minha vida. Ou você crê que o incrédulo não vai ser arrebatado? Não, ele, incrédulo, não, mas ele é criatura, não, amado, o incrédulo ele vai ficar, mas desculpa a expressão, o incrédulo não vai subir com o Senhor, não vai morar com o Senhor. Comentei a respeito de agradar ontem lá em Júlio de Mesquita. É como, por exemplo, para o Senhor, para eu crer que, para eu agradar o Senhor, eu preciso crer nele. E se eu não crer, eu desagrado, mano. Eu desagrado. Por que eu e minha esposa, nós vivemos juntos? Eu tenho para casa de 20 anos, louvado seja Deus, me suporta faz muito tempo. Mas por que a gente vive junto, mano? Por que a gente vive junto até hoje? Você pode falar assim, muitos falam assim, porque acostumou já acostumou com a mesma cara. Não, mano, o amor, se tiver amor, se tiver Jesus no meio da história, tem gente com muito mais que isso, acaba chutando tudo pelo ar e fala, não aguento mais. Mas agradar, amado, agradar. Você não vive, querido, com ninguém que você fala, meu Deus, não suporta esse vídeo, não suporta. Seja hoje, seja amanhã, primeira brechinha, ó, estufa o pezinho, puf, faz que nem um goleiro, né? Puf, manda lá pro outro lado. Vai longe, mais cedo ou mais tarde. Então, agradar, ser agradável. Nós conseguimos ser agradáveis perante o Senhor quando nós cremos. E os incrédulos saem tudo para fora, tudo do lado de fora. Nem souberam como é que aconteceu. Podia ser diferente, né? Estavam lá se lamentando por aquilo que estava acontecendo, mas não, mas Jairo foi buscar Jesus. Vamos esperar que Jesus vai vir. Bom, Jesus é todo poderoso, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro. Bom, essa aí é só mais um, Jesus vai fazer. Se acontecesse isso, se eles tivessem esse pensamento, Jesus iria chegar lá, todos iriam ficar lá, participando e vendo tudo que aconteceu, como é que aconteceu. Mas eles ficaram por lado de fora, porque eles não criam naquilo que Jesus poderia fazer. Jesus falou, para fora, da porta para fora. Ficaram ali com os que criam. Jesus tomou a menina pela mão, falou, levanta a menina. Oração de Jesus. Levanta a menina. Jesus poderia falar assim, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu sabes, Senhor, que eu estava contigo, me esvaziei, toda a glória. E Deus poderia fazer aquela oração magnífica, melhor que ninguém, o Senhor Jesus, para orar. Para quem passava a noite inteira e madrugada orando, né? Algumas vezes Jesus orava só por causa dos que estavam perto ainda, como foi no caso de Jade. Capítulo 11. Que é o morto do capítulo 11 de João? O que é o de
defunto lá. Quem? Lázaro, obrigado, Lázaro. Cinema mudo, João. João fez essa, cinema mudo. Lázaro. Sabe por que Jesus orou para ressuscitar Lázaro? Diz a palavra, por causa dos que estavam em volta. Jesus não precisava orar para isso, porque as vitórias ele já conquistava nas madrugadas, na presença do Pai, e ele tinha poder para isso. Jesus orou, ele disse assim: Pai, te dou graças porque sempre me ouve. Mas tem um parênteses que diz, ele falou isso por causa dos que estavam ali do lado. Aí ele disse: Lázaro, vem para fora. Jesus poderia usar a mesma expressão só: Lázaro, sai daí, rapaz, estou mandando você sair daí, vem para cá, saudade de você, chorando aqui, tá vendo, saudade de você, vem para fora, amigo meu. Mas querido, nós precisamos crer no Senhor, crer independente das circunstâncias, crer independente daquilo que tem acontecido na nossa vida, crer, querido, que trazendo aqui para nós, crer que a necessidade vai ser suprida, crer, querido, que a porta vai ser aberta, crer, querido, que quando as paredes forem levantadas, pessoas vão se achegar até este lugar para adorar o Deus vivo, um Deus Todo-Poderoso, e vão se achegar até este lugar não por causa de A, B ou C, mas com o único propósito e motivo para adorar o nome de Jesus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Crer, amado, independente de qualquer coisa, crer, quando você olha para... eu não sei quantas tem, quando você olha para algumas cadeiras, você vê alguns espaços ainda, mas você vai falar assim: não, vou começar com 100 cadeiras, você imaginando que Deus vai colocar pessoas para se assentarem ali, para desfrutarem daquilo que vem de Deus. Crer, amado, quando os seus olhos, é difícil para isso, mas ainda assim você continua crendo, porque você sabe que Deus, assim como diz o centurião, uma só palavra dele pode mudar toda e qualquer situação. É nesse mesmo Deus que nós cremos. É nesse mesmo Deus que quando você chega na tua casa, você sabe da situação, porque antes de você sair, você fez isso, mas você abriu a geladeira da tua casa, só tinha vento, só ar gelado. Mas você fala assim: vou abrir mais uma vez. E você abrir, você saber que Deus pode suprir uma necessidade. Você foi lá no banco, tinha vários números lá, louvado seja Deus, mas tinha um sinalzinho bem pequenininho assim, insignificante, mas que faz muita diferença, que é o sinalzinho de menos na conta daquele monte de número. Você fala assim: não, eu sei que Deus ele pode mudar essa situação. Crer, amado, crer até mesmo quando você não tem influência nenhuma, mas você sabe que Deus ele pode fazer a diferença. Crer quando você é dispensado, é mandado embora do trabalho, e você recebe ali todos os seus recursos, e Deus faz com que você volte no lugar, na mesma posição, na mesma condição, na mesma qualidade. Crer quando um gerente te manda embora, esse aqui não faz mais parte do nosso quadro de funcionários, mas o Senhor prepara alguém para colocar a cabeça dele no lugar da tua. Crer, querido, quando nós olhamos para este lugar, nós falamos assim, a princípio: puxa, mas que lugar, hein? Que lugar para a gente construir uma igreja, meu Deus do céu. Mas só tem casa de um lado só. Mas não é a rua principal. Isso aqui é um esconderijo para achar que é uma dificuldade. Tem que fazer um mapa para os irmãos quando eles vêm a primeira vez. Faz um mapinha. O Alexandre espera na casa do cidadão. Ou espera lá na casa do cidadão. O outro irmão fez um mapinha. Até o bispo, quando veio aqui, ele foi parar na zona industrial lá. E errou até o lado. Lugar escondido. Mas Deus mandou alguém aqui um tempo atrás. Nós não comentamos nada a respeito disso, não. Mas ele olhou um lado, olhou do outro. E falou: puxa, que legal, né? Eu falei: o quê? Sei lá, o ponto da igreja aqui. Eu comecei a achar interessante esse rapaz. Eu falei: o que é? Então, que ponto estratégico a igreja aqui? Eu falei: ponto estratégico? Ele falou: ponto estratégico. Eu falei: mas por que ponto estratégico? Eu falei: para começar, nem igreja não tem aqui perto, né? Eu falei: aqui é uma passagem, o pessoal de lá tem que passar por aqui para ir para cima. Puxa, isso aqui é de Deus mesmo. Eu falei: é de Deus. Você tem que acreditar que é de Deus. Tem que acreditar que é Deus que faz as coisas, independente daquilo que o homem tem dito, daquilo que o homem tem pensado. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E se você precisa do Deus que pode fazer infinitamente mais, querido, gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Talvez, querido, seja enfermidade. Talvez, querido, seja uma porta fechada. Talvez, amado, libertação lá na tua casa. Vícios.
maldição, de pornografia e tantas coisas, amado. Tantas coisas têm assolado o nosso mundo e ao nosso redor. Mas eu gostaria que você apresentasse diante do Senhor aquilo, querido, que aos teus olhos é impossível. O possível, eu sei que amanhã você pode resolver. Acorda bem cedinho para ganhar mais tempo. Eu sei que você pode resolver. Mas o impossível, aquilo que só Deus pode fazer. Mas o que Jairo fez diante de algo que só Deus pode fazer? Jairo, ele se prostrou. Então, no mínimo que nós precisamos fazer é nos prostrar diante da presença desse Deus. Aleluia, Jesus. Você está disposto a isso? Feche os seus olhos. Se você crê, assim como aqueles que ficaram dentro do quarto e viram daquilo que o Senhor Jesus fez, então feche os seus olhos. Os que não creem ficaram do lado de fora, mas os que creem ficaram do lado de dentro. E eles viram exatamente como o Senhor Jesus fez e exatamente o que aconteceu. E eles puderam testificar, não aquilo que simplesmente ouviram, mas eles puderam dizer: não, nós vimos a operação do Senhor, nós vimos a mão do Senhor, nós vimos a atitude, o agir do Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse a Deus, orasse ao Senhor, que você buscasse do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Gostaria que você apresentasse diante dele, querido, tudo aquilo, amado, que diante de você está destruído, que diante de você está por morto, atestado de óbito, diante daquela situação, diante daquela condição. Eu gostaria que você orasse ao Senhor exatamente por essas causas. Por essas causas gostaria que você orasse ao Senhor. E eu creio, querido, que o nosso Deus, o Deus do impossível, eu creio que o Senhor é aquele Deus que tem as mãos estendidas, querido, é aquele Deus que não, querido, vira as costas para aqueles que são teus, mas um Deus atento, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você orasse a esse Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai Santo, não diante da presença de qualquer pessoa, mas nós estamos diante da pessoa mais excelente. Estamos diante de um Deus que é todo-poderoso. Estamos diante de um Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Estamos diante de alguém que sustenta as nossas próprias vidas, de alguém que nos impulsiona a falar a respeito dele, de alguém que coloca as próprias palavras na nossa boca para que nós venhamos a glorificar o teu santo nome. Pai Santo, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, com a tua igreja, Senhor, com o teu povo, com o teu rebanho, com aqueles que o Senhor entregou sua vida na cruz do Calvário, Senhor, por causa de cada um deles. Esses que são ovelhas do teu aprisco, são rebanhos do Senhor. Pai Santo, nós te damos graças por cada uma dessas vidas. Estão aqui, Senhor, porque creem no Senhor. Creem que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Creem que o Senhor é poderoso para isso. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, estar trabalhando, Deus, em cada vida, Senhor, conforme a fé, Pai. Assim como Jairo teve fé para continuar andando e crendo no Senhor, na operação do Senhor, assim os teus filhos também saíram lá das suas casas, lá dos seus lares, crendo, ó Deus, em Ti, crendo que Tu és o Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Pai Santo, em nome de Jesus, vai, Senhor, abrir o mar, Senhor, diante dos teus filhos. Pai, Senhor, os teus filhos, ó Pai Santo, a partir do momento que eles lançarem a rede, Deus, para que eles possam apanhar peixes, Pai, suprimento para as suas vidas, porque o Senhor mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós buscamos primeiro o teu reino e a vontade do Senhor, as nossas necessidades serão supridas, Pai. E quando nós falamos de necessidade, Pai Santo, nós também falamos de libertação, nós também falamos de cura, nós também falamos, Deus, de porta aberta. Nós falamos de tantas coisas, Pai, quando nós falamos de necessidade. Falamos de vida conjugal, Pai. Falamos de muitas coisas, Pai, que abrange, Deus, a necessidade, Pai Santo. E a minha oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, é que o Senhor possa, Deus, estar intervindo, Deus, na vida de cada um desses teus filhos, ó Pai, que creem no Senhor, que independente do frio, do calor, da chuva, do sol, mas tem estado aqui, Pai, porque creem no teu nome. Creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, além até mesmo daquilo que nós podemos imaginar.
aleluia, mas o nosso Deus é poderoso. Você crê nisso, querido? Se você crê, então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Enquanto nós vamos louvando ao Senhor, eu gostaria, querido, que você meditasse, querido, na grandeza do Senhor nosso Deus e na pequenez das dificuldades que você tem passado, nas leves e momentâneas tribulações que você tem passado, em nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo pedimos, do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, sonhamos, esperamos, do que tudo que sonhamos, esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem, situações que nos afligem todo dia. Ele é o Deus que faz o impossível. Ele faz o impossível. Ressuscita até os mortos. Não possa derrotar. Não há nada que não possa derrotar. Lance sua rede ao mar. Lance sua rede ao mar. Deus, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que isso nosso Deus é poderoso para fazer. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos, esperamos. Muda, Senhor, situações nessa noite. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todos os dias. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Deixa eu falar para você, querido. Coloca a tua mão na tua cabeça. Coloca a tua mão assim, à altura da tua cabeça. Coloca a tua mão à altura da tua cabeça. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro a Ti nessa noite, porque o Senhor sabe porque o Senhor sabe das minhas lutas. das minhas O lutas, Senhor conhece o Senhor conhece as tribulações, as tribulações, as angústias, as angústias, as dificuldades, as dificuldades, as dores. as dores. Pai Santo, Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entra, Deus, entra, com providência providência na minha vida. na minha vida. Eu estou aqui Eu estou aqui porque eu creio porque eu creio que o Senhor que o Senhor é poderoso poderoso para mudar para mudar essa situação. essa situação. Agora fala assim comigo: lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é
impossível a você, porque você crê no Deus impossível, no Deus que é todo-poderoso. E se você crê, eu gostaria que você aplaudisse bem forte em nome de Jesus, conforme o tamanho da tua fé. Glória ao Senhor, conforme o tamanho